Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Dutra, professor de Direito Tributário, o seu professor de Direito Tributário do Estratégia Concursos. Eu estou aqui hoje, nesse momento tão especial, para trazer a minha contribuição, em relação à nossa revisão de véspera de Direito Tributário para o concurso do TRF 4ª Região. Matéria que é cobrada aí no cargo de técnico judiciário área administrativa e analista judiciário área judiciária. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer uma breve revisão aqui, bem rapidinha, para não passar em branco, para você colocar na memória de curto prazo aí aquilo que a gente considera que é mais importante, que é mais provável da banca Fundação Carlos Chagas colocar lá na sua prova de amanhã. Beleza? Então, olha comigo aqui, vamos para o nosso quadro, vou deixar aqui rapidamente as minhas redes sociais, tá? Meu canal no YouTube, meu Instagram, tá bom? @Prof. Fábio Dutra. Pode me acompanhar lá para ficar por dentro de conteúdo, da nossa própria resolução das questões, recursos, enfim, tá bom? Vamos lá, pessoal. Inicialmente, um assunto que é importantíssimo para vocês que vão fazer a prova é competência tributária, tá? Nós temos que saber que competência tributária, relembrando, é o poder para a instituição de tributos. Temos que saber que competência tributária não se confunde com capacidade tributária ativa. São dois conceitos distintos. A competência tributária atua na instituição de tributos. A capacidade tributária ativa na arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos já instituídos. Tá bom? Temos que saber, em relação à competência tributária, que ela somente é atribuída pela Constituição Federal. A Constituição Federal não institui tributos, o Código Tributário Nacional não institui tributos, são as leis dos respectivos entes federativos que instituem os tributos. Mas a competência tributária, o poder é atribuído pela Constituição Federal, as normas gerais no âmbito do Código Tributário Nacional, e nós temos ali as leis instituidoras dos tributos de cada ente federativo, tá? A competência tributária é indelegável, certo? Quando um tributo tem sua competência atribuída à União, por exemplo, a União não pode delegar aos estados, ao Distrito Federal, enfim, tá? A competência foi distribuída apenas aos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, não é delegada, tá? Não pode ser delegada a nenhum outro ente, tá bom? Ok? Agora, quando a gente fala de um tributo que já foi instituído, nós vamos falar agora o quê? Do tributo que vai se tornar devido. Ele já foi instituído, ele já existe. Agora, para sua cobrança, arrecadação e fiscalização, nós temos o conceito de capacidade tributária ativa, que nada mais é do que a aptidão para ser sujeito ativo da obrigação tributária, tá bom? Então é quem vai arrecadar, fiscalizar, quem vai cobrar o tributo. A capacidade tributária ativa, diferentemente da competência tributária, ela é delegável a outra pessoa jurídica de direito público, tá? Então sempre é uma pessoa jurídica de direito público. Ela é delegada, mas não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa jurídica de direito público, tá bom? Como uma autarquia, por exemplo, tá? Tem um exemplo aqui do ITR, que é cobrado pelos municípios, que pode ser cobrado pelos municípios. A mera arrecadação do tributo, que não é, tá? Não é capacidade tributária ativa, não confunda cobrança, fiscalização e arrecadação com a mera arrecadação. O que ele está falando de arrecadação? Está falando daquela instituição que recebe o tributo do contribuinte e coloca na conta do fisco, coloca na conta da União, enfim, tá bom? Aí, pessoal, essa mera arrecadação, ela pode ser atribuída a uma pessoa jurídica de direito privado. São os bancos, que recebem ali os tributos dos contribuintes e colocam na conta da fazenda pública, tá bom? Então, a arrecadação, sim, pessoa jurídica de direito privado. A cobrança, fiscalização e arrecadação pode ser delegada apenas à pessoa jurídica de direito público. E a competência, somente os entes federativos e é indelegável. Agora, a competência tributária não é ilimitada. A gente fala nas nossas aulas, no nosso curso, que existem limitações ao poder de tributar, que são limitações a esta competência tributária, que são ali situações em que o ente está impedido ou vedações aos entes federativos para trazer garantias aos contribuintes, tá? Então, essas limitações estabelecidas só podem ser previstas, criadas, instituídas na Constituição Federal. Por que é importante saber disso? Olha só, por que é importante saber disso? Porque se é a Constituição Federal que atribui o poder, somente a Constituição Federal pode
limitar esse poder, limitar a competência tributária, tá bom? E você não pode confundir, porque a regulação de limitações ao poder de tributar, existe uma limitação já no texto constitucional. A regulação daquela limitação ocorre por lei complementar. E muitas vezes as bancas tentam confundir, principalmente a FCC pode tentar te confundir, né, dizendo que lei complementar cria uma limitação. Não cria, só a Constituição que cria, tá bom? Então, reguladas por lei complementar. São limitações ao poder de tributar os princípios tributários, né? Os princípios tributários e as imunidades tributárias, tudo bem? Aí, pessoal, um dos princípios tributários que eu destaco para vocês na nossa revisão de hoje é o princípio da legalidade. A gente sabe, lá no artigo 3º do CTN, que o tributo é uma prestação instituída em lei. Todo e qualquer tributo é instituído em lei, tá? E o princípio da legalidade tributária está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, dizendo que é vedado a todos os entes federativos exigir ou aumentar tributos, senão por meio de lei. Então ele traz ali a definição de que deve haver uma lei para instituir o tributo. Quanto à instituição de tributos, nós não temos nenhuma exceção. O tributo sempre deve ser instituído por meio de lei. A pergunta que a gente faz nesse ponto é, seria lei ordinária ou lei complementar? Como regra, lei ordinária, tá? Então a regra geral é o tributo ser instituído, tá, por lei ordinária. Se não houver nenhuma ressalva no texto, como não existe, por exemplo, em relação às taxas, lei ordinária. E onde cabe lei ordinária, cabe também medida provisória. Medida provisória pode instituir tributos? Pode, tá bom? Aí, pessoal, eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Lei complementar institui tributos? Excepcionalmente. Somente alguns casos. Quais são eles? O caso do imposto sobre grandes fortunas, o caso dos impostos residuais e das contribuições residuais, que são aquelas novas fontes de financiamento da Seguridade Social, né? E ainda os empréstimos compulsórios. Esses 4 casos devem ser instituídos por meio de lei complementar e, neste caso específico, não cabe medida provisória. Por quê? Medida provisória não pode disciplinar assuntos reservados à lei complementar. Lembrou aí? Beleza. Então vamos lá. E quanto à instituição, tudo bem, sempre por meio de lei, a regra é lei ordinária ou medida provisória, excepcionalmente lei complementar. Ok. E a alteração das alíquotas dos tributos? Pode ser por meio de ato infralegal? Olha só, pessoal, em regra, por meio de lei também, a alteração das alíquotas. Existem algumas exceções que eu gostaria de destacar com vocês, tá? As principais exceções são as seguintes, são os impostos extrafiscais, tá? Olha só, imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF, tá bom? Sobre as operações financeiras, crédito, câmbio, seguros, tá? E quais são aqui, claro, a gente está aqui, ó, resumindo os tributos instituídos por lei complementar, para ficar fixo aqui, né? São os impostos e contribuições residuais, os empréstimos compulsórios e o imposto sobre grandes fortunas. A atualização da base de cálculo do tributo pode ser por meio de ato infralegal? Pode sim, tá? Quando a gente fala em atualização da base de cálculo, lembre-se, o tributo é calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota. Quando a gente fala em atualizar a base de cálculo, tem que tomar cuidado com essa atualização, porque dependendo do que for atualizado ali, torna o tributo mais oneroso. E se tornar o tributo mais oneroso, é uma majoração. Então, como a gente sabe se é majoração ou não é majoração? A atualização tem que ocorrer dentro do índice oficial de correção monetária. Porque se for superior, é majoração, tá bom? Então, a atualização pode ser por meio de ato infralegal, desde que dentro dos índices oficiais de correção monetária, tá bom? Só chamando a atenção aqui, pessoal, a alteração das alíquotas dos impostos extrafiscais pode ser por ato do Poder Executivo, como um decreto, por exemplo, tá? Como um decreto, tá? Mas tem que obedecer os limites e condições legais, tá? Perfeito? Limites e condições legais. Imposição de multas somente por meio de lei, tá? Somente lei para impor multa, para dispensar o contribuinte do pagamento de multa, enfim, tá bom? Imunidade tributária. O que a gente precisa saber? As limitações ao poder de tributar são princípios tributários e imunidade tributária, tá?
A gente, primeiramente, deve entender a diferença entre imunidade, isenção e alíquota zero. Isso é um conceito importantíssimo que você precisa saber para ir para a prova amanhã. Tá? Na prática, o efeito é o mesmo. A pessoa é desonerada, a pessoa não precisa recolher o tributo. Mas juridicamente tem uma relevância absurda e você precisa saber na hora da prova, porque a Banca FCC gosta muito de explorar esse assunto. Tá? Então, o que você precisa saber de imediato? Agora, você precisa saber o seguinte, olha, primeiro ponto que você precisa saber é que a imunidade, claro, representa uma limitação ao poder de tributar. É, na verdade, uma incompetência tributária. Por quê? O que é uma imunidade? São situações, pessoas ou até mesmo objetos que estão imunes, que estão ali afastados do campo de incidência daquele ente federativo. Exemplo, os municípios podem cobrar IPTU, podem instituir e cobrar o IPTU, correto? Mas por haver uma imunidade tributária dos templos religiosos, os municípios não podem cobrar o IPTU daquelas igrejas, dos templos religiosos, certo? Então a gente separa muito bem o campo de incidência. Os templos religiosos estão fora do campo de incidência porque não foi porque o município quis, foi porque a Constituição Federal vedou, limitou o poder de tributar dos municípios. Então nós temos sim, o contrário da competência, nós temos a incompetência tributária em relação aos imóveis dos templos religiosos. Tá? A previsão é apenas na Constituição Federal, como nós já falamos, as limitações ao poder de tributar estão previstas apenas no texto constitucional. Lembre-se, se é o texto constitucional que atribui competência, somente o texto constitucional pode limitar essa competência tributária. E, nesta situação, nós temos uma não incidência tributária. Por quê? Porque não ocorre o fato gerador. O município não pode, de forma alguma, estabelecer aquela situação como uma hipótese de incidência, porque existe uma limitação na própria competência tributária, no poder de tributar. Tá? Outro ponto, a gente não pode confundir com isenção. A isenção, diferente da imunidade, ela decorre do exercício da competência tributária. Tá? O ente, podendo cobrar aquela situação, opta por dispensar o contribuinte do pagamento. Tá? Então a gente pode pensar que por decorrer da competência, deveria ser previsto em algum ato especial. A previsão, na verdade, pessoal, que determina a Constituição Federal, lá no artigo 150, parágrafo 6º, é que a isenção seja prevista em uma lei específica, tá? Uma lei que dispõe sobre aquele assunto. Tá? A incidência tributária. O que ocorre aqui, pessoal? Na isenção, a gente tem o próprio exercício da competência, nós temos, na verdade, uma dispensa legal do pagamento do tributo, o ente, podendo tributar, opta por dispensar o pagamento do tributo, mas ocorre a incidência tributária. Esse é o posicionamento que a FCC adota em prova, que na isenção nós temos ali a ocorrência do fato gerador, tá? O surgimento da obrigação tributária, mas nós temos algo que vai dispensar o contribuinte de pagar, que é a exclusão do crédito tributário. É assim que a FCC vai adotar na prova, é assim que ela historicamente tem adotado, tá? Ocorre o fato gerador, ocorre a incidência, mas ocorre então uma exclusão do crédito, o contribuinte está dispensado do pagamento do tributo. Beleza? Ok. Alíquota zero, pessoal. Na alíquota zero, nós temos a incidência tributária, tá? Temos a incidência tributária, ocorre o fato gerador, mas esta obrigação tributária, quanto ao seu aspecto quantitativo, né? Quanto ao seu valor, é nulo. Por quê? Porque qualquer valor multiplicado por zero é zero. Tá? Não tem valor. Então, por isso, a alíquota zero resulta na dispensa do pagamento. E nós temos aqui algo que é típico no caso dos tributos extrafiscais, como no imposto de exportação, né? Como no IOF, como no IPI. Isso pode acontecer muito por questão aí de estímulo, né, ou desestímulo por parte das políticas governamentais para alterar o comportamento das pessoas, tá? Com aquilo que se deseja, né, como instrumento da política. Vamos lá, pessoal.
Dicas especiais sobre imunidade tributária. O que eu quero que vocês memorizem, que vocês se lembrem aqui? Imunidade recíproca. Qual que é a imunidade recíproca? É aquela imunidade que vem da cobrança de impostos, somente impostos. Lembre-se, nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. São 5 espécies, mais os entes federativos aqui, ou melhor, a imunidade que a gente está comentando abrange apenas os impostos. Os entes federativos estão dispensados do pagamento de impostos sobre o seu patrimônio, renda ou serviços. Uns dos outros, um não pode cobrar do outro. Essa imunidade alcança também as autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, já está na Constituição, e o STF estende ainda a jurisprudência, que pode cair na sua prova, é que se estende para empresas públicas e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado e integrantes da administração pública indireta. Quando prestadoras de serviço público, se elas explorarem atividade econômica, como ocorre, por exemplo, com a Petrobras, não é imune. Mas se ela presta um serviço público, tá? Como já foi considerada aí a Infraero, né? E várias outras entidades, Casa da Moeda do Brasil, são imunes, tá bom? Imunidade religiosa é aquela imunidade dos templos de qualquer culto. Aplica-se também não só ao templo religioso, mas também aos imóveis alugados a terceiros, desde que os recursos desses aluguéis sejam direcionados na manutenção da entidade religiosa, tá bom? Não alcança a maçonaria. Lembre-se das nossas aulas, essa imunidade não alcança a maçonaria. Imunidade das entidades previstas na linha C. Aqui a gente está falando dos partidos políticos, tá? Estamos falando dos sindicatos de trabalhadores, das entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos. O detalhe que eu quero que você se lembre é que essas imunidades alcançam também as fundações dos partidos políticos, vinculadas aos partidos políticos, tá? E não alcança o sindicato de empregadores, é apenas para os sindicatos de trabalhadores. E aqui também alcança os imóveis alugados a terceiros, tá bom? Os imóveis dessas entidades alugados a terceiros. Imunidade cultural. Imunidade voltada para o livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Essa imunidade, ela é objetiva, é o objeto que é imune. Não alcança a empresa editora, a empresa jornalística, tá? E quanto ao livro, jornal e periódico, o STF já decidiu que não importa o valor, a análise do valor cultural do objeto imune, já chegando a considerar como imunes os álbuns de figurinhas, por exemplo. Tá? Outro ponto importante é que essa imunidade também abrange livros eletrônicos ou livros digitais e os leitores de livros digitais também, tá? Foi uma decisão mais recente do Supremo. Então não há restrição quanto ao valor cultural do periódico. Imunidade da música nacional. Né? Aqui a gente tem 2 requisitos, na verdade, a serem observados. É aquela imunidade dos fonogramas, dos videofonogramas produzidos no Brasil, né? Contendo obras musicais ou literomusicais, enfim. O que eu quero que vocês saibam aqui? Que é necessário que seja um brasileiro, seja como autor ou como intérprete, tem que ter um brasileiro. E, além disso, que seja produzido no Brasil. Autor ou intérprete brasileiro e produção no Brasil. Tá bom? São 2 requisitos importantíssimos para considerar o videofonograma ou fonograma imune. E, para a gente fechar, sobre esse quadro aqui, olha só. Essa imunidade alcança apenas, essas imunidades todas aqui alcançam apenas os impostos. Isso não significa que não existam imunidades sobre outras espécies tributárias. Existem sim, mas essas imunidades aqui apenas impostos. Então, se cair na sua prova que a União tem que pagar taxa para o município, tem. Se não houver isenção, tem. Porque a imunidade não alcança taxa. Alcança apenas impostos. Beleza? Ok, vamos lá. Avançando, pessoal. Outro ponto importante, obrigação tributária. Outro ponto importante da nossa revisão é a obrigação tributária. Quando a gente fala em obrigação tributária, a gente tem que ficar bastante ligado, primeiramente, entender o que é obrigação tributária. É uma obrigação, tá, em que nós temos de um lado, nós temos um particular e de outro lado o fisco.
tá? A fazenda pública. Por isso é obrigação tributária. E existem duas modalidades, dois tipos de obrigação tributária. Como que a gente faz para memorizar isso aí? Bem fácil. A obrigação principal e a obrigação acessória. Obrigação principal é tudo que tem relação, claro, se é tributário, é o particular e o fisco. É principal quando envolve dinheiro, é acessória quando não envolve dinheiro. Beleza? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, preste atenção. Surgimento da obrigação principal. Quando ocorre o seu fato gerador, que é aquele fato descrito na norma, quando ele ocorre no mundo real, nós temos ali o surgimento da obrigação de pagar o tributo. A lei diz que quem for proprietário do IPTU paga o IPTU. Aí a pessoa vai lá e compra um imóvel. Não precisa nem dizer que ela se enquadrou naquela definição legal e a partir dali ela vai ter que pagar o IPTU. Claro, considerando o aspecto temporal, quando se considera ocorrido o fato gerador, enfim, são outras questões, mas resumidamente, se você é proprietário, vai acabar pagando o IPTU, tá bom? Objeto. O objeto é aqui que distingue claramente a obrigação tributária principal da acessória, é o pagamento de tributo ou multa tributária. Cuidado na hora da prova amanhã. A banca muito provavelmente vai tentar iludir você, dizendo que a obrigação principal é pagamento de tributo e a obrigação acessória é pagamento de multa. Não! Guarde a minha dica agora. Tudo que envolve dinheiro é obrigação principal. Tributo, multa e tal. Quando não envolve dinheiro, apresentar declaração, nota fiscal, essas coisas todas aí, obrigação acessória. Tá bom? E a extinção da obrigação principal ocorre com a extinção do crédito tributário. As modalidades de extinção do crédito tributário estão lá no artigo 156 do CTN. Pagamento, transação, compensação, remissão, muita coisa, né? Todas elas extinguem o crédito e vão extinguir a obrigação tributária que lhe deu origem. Beleza? Obrigação acessória, já falei sobre ela, mas para a gente se lembrar, ela decorre da legislação tributária. Aqui existe um ponto importante que você precisa memorizar. Obrigação principal é sempre prevista em lei. Obrigação acessória é prevista na legislação tributária. Qual que é a diferença, professor? Toda a diferença. Porque legislação tributária é um conceito amplo. Abrange atos normativos primários, mas também atos infralegais. Obrigação acessória não precisa necessariamente ser prevista em lei. Obrigação principal precisa ser prevista em lei. Beleza? Memorize isso aqui, tá? O objeto da obrigação acessória, como a gente já falou, não envolve pecúnia, não envolve patrimônio. É uma obrigação de fazer algo ou deixar de fazer algo. E nós temos que lembrar ainda que existe uma autonomia da obrigação acessória em relação à obrigação principal, tá? A obrigação acessória não depende da obrigação principal para existir. Ela subsiste mesmo diante da ausência da obrigação principal. Mesmo quando a pessoa é imune, isenta, enfim, tá? Subsiste ali a obrigação acessória, tá? E que, quando uma pessoa descumpre a obrigação acessória, inobserva a obrigação acessória, nós temos a conversão em multa tributária, penalidade pecuniária. E a gente sabe que a penalidade pecuniária, ela é o quê? Olha ela aqui, ó. Ela é uma obrigação principal, tá bom? Então, o descumprimento da obrigação acessória converte-se em obrigação principal, que é o pagamento de multa. Ou seja, deixou de apresentar a declaração, que é uma obrigação acessória, paga a multa, que é a obrigação principal. Tá bom? Beleza, vamos continuar então. Para a gente fechar esse ponto, vamos pegar algumas dicas aqui de obrigação tributária. Dicas especiais aqui, pessoal. Obrigação principal é sempre pecuniária. Isso aqui vocês já dominam, né? Agora, obrigação acessória não tem caráter patrimonial. A multa não é obrigação acessória. Lembre-se que a FCC vai tentar iludir você com isso aqui, tá? A multa não é obrigação acessória. A obrigação acessória não depende da obrigação principal, ela é autônoma. Isso significa que, por ser autônoma, a obrigação acessória é exigida mesmo em caso de imunidade, em caso de isenção ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá bom? A obrigação principal é prevista na lei. A obrigação acessória é prevista na legislação tributária, que a gente já falou que não necessariamente será uma lei.
pode ser um decreto, por exemplo, tá bom? Ok? Então, muito cuidado com essas dicas. Agora a gente vai falar o seguinte. Lembra de quando eu falei? O que traz esse caráter de obrigação tributária? Nós temos de um lado o particular e de outro o fisco, a fazenda pública, não é verdade? Então, sempre que for uma obrigação tributária, é o particular tendo que cumprir algo em relação à fazenda pública. Concorda comigo? Então, nesta situação específica, pessoal, quando a gente tem o particular e o fisco, o que acontece aí, pessoal? O que acontece? Eu quero que vocês memorizem algumas denominações, alguns conceitos, para você acertar na hora da prova. Bom, vamos lá. O fisco, que está de um lado na obrigação tributária, ele é o sujeito ativo. E aí você memoriza da seguinte forma. Sujeito ativo é quem cobra. Sujeito passivo é quem paga. Tá bom? Sujeito ativo cobra, sujeito passivo paga. Tá bom? E na definição de sujeito passivo, ó, o sujeito passivo, tá? Ele é dividido em contribuinte e responsável. O contribuinte pode ser, né, o sujeito passivo pode ser contribuinte quando ele tem uma relação pessoal e direta, ou responsável quando seja um terceiro que tem ali a obrigação legal de efetuar o recolhimento do tributo, tá? Então o contribuinte é relação pessoal e direta, é aquela pessoa que praticou o fato gerador, e o responsável é uma outra pessoa que está de algum modo vinculada ao fato gerador, mas não possui essa relação pessoal e direta, tá? A quem a lei atribui a responsabilidade pelo pagamento, tá? Então, o responsável, de algum modo, ele está vinculado ao fato gerador, não é qualquer pessoa também, tá? Vinculado ao fato gerador. Tá bom? E tudo que a gente estuda em relação à responsabilidade tributária sai daqui do conceito de responsável, de uma pessoa a quem a lei atribui expressamente, tá? Expressamente a obrigação de efetuar o recolhimento do tributo. Tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala em sujeito ativo e sujeito passivo, dois conceitos podem ser explorados na sua prova. Olha só, em relação ao sujeito ativo, você pode encontrar a denominação de que existe o sujeito ativo direto e o sujeito ativo indireto. Tá? Doutrinariamente, o que isso aí significa? Né? Sujeito ativo direto é o próprio ente que instituiu o tributo. Aqui a gente está falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Sujeito ativo indireto é quando a capacidade tributária ativa, que é algo que a gente já falou hoje, que é a delegação da atribuição de arrecadar, fiscalizar e cobrar o tributo já instituído, tá? Ela pode ser delegada a outra pessoa jurídica. Que pessoa jurídica? De direito público, tá? Então, quando a cobrança, a fiscalização seja realizada por uma outra pessoa jurídica de direito público, diversa daquele ente que tem instituído o tributo, nós estamos falando de sujeito ativo indireto, tá bom? Agora, lá no polo passivo, quando a gente fala de sujeito passivo direto e sujeito passivo indireto, a gente está fazendo relação. Sujeito passivo direto é o próprio contribuinte, quem possui relação pessoal e direta. Então, vincule esta definição, ó. É sujeito passivo direto quem possui relação pessoal e direta. É responsável aquele indiretamente aí, né, que possui apenas um vínculo com o fato gerador e a lei atribui a responsabilidade pelo pagamento. Beleza? Ok, vamos lá. Dentro de obrigação tributária, nós temos um conceito, né, de solidariedade tributária. Dentro de obrigação tributária, nós temos um conceito de solidariedade tributária, que vai tratar aí, né, pessoal, do quê? De dois ou mais devedores pela dívida. Solidariedade tributária, somente existe solidariedade passiva no direito tributário, guarde aqui comigo, que ocorre quando existe dois ou mais devedores no polo passivo, né? Claro, se é devedor é polo passivo. Na solidariedade, pessoal, não há benefício de ordem, então, consequentemente, não há devedor principal. Então, se nós tivermos dois devedores solidários, não existe a quem o fisco tenha que cobrar primeiro. Não existe devedor principal. Ele cobra de um ou de outro. A integralidade da dívida, tá? Integralidade da dívida. Os benefícios fiscais, como isenção, por exemplo, alcançam todos os devedores solidários, salvo quando sejam concedidos pessoalmente a um deles.
Neste caso, evidentemente, os demais vão responder apenas pelo saldo, beleza? Solidariedade apenas passiva, 2 ou mais devedores. A solidariedade pode decorrer do interesse comum das pessoas naquele fato gerador ou de uma previsão legal estabelecendo a solidariedade, tá? Lei do ente do Estado, lei do município, lei da União, estabelecendo solidariedade e criando essa situação aqui em que não há benefício de ordem entre eles. Sobre lançamento, pessoal, sobre lançamento. Quando a gente fala, tá? Quando a gente fala em obrigação tributária, né? Fato gerador dá origem à obrigação tributária, já vimos isso. E a partir dali nós temos o sujeito que cobra, o ativo, que é o fisco, e o sujeito que paga, o passivo, que é o particular. Pode ser contribuinte ou pode ser responsável. De qualquer modo, alguém vai ter que pagar, tá? Só que para o fisco exigir isso do contribuinte ou do responsável, enfim, ele tem que primeiramente trazer a exigibilidade para a obrigação tributária. E como que se confere exigibilidade à obrigação tributária? Efetuando a constituição do crédito tributário. A constituição do crédito tributário é realizada por meio do lançamento. O lançamento é um procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa que vai, né, numa série de elementos ali, trazer exigibilidade para o tributo assim que o contribuinte for regularmente notificado, regularmente cientificado. E existem algumas modalidades de lançamento. Eu gostaria de destacar o lançamento de ofício e o lançamento por homologação, que são os mais cobrados em prova. Você precisa saber a diferença entre o lançamento de ofício e o lançamento por homologação, tá? O lançamento de ofício, pessoal, ou ex ofício, ou direto, tá? É aquele em que o fisco não precisa da participação do sujeito passivo para lançar o tributo, para constituir o crédito tributário. Por exemplo, no caso do IPTU, o fisco já possui as informações que precisa, que é como informações sobre o imóvel, e ele simplesmente encaminha o carnê do IPTU ao domicílio do contribuinte, no momento em que aquele é considerado cientificado do lançamento. Então, lançamento de ofício sem participação do sujeito passivo. Informação importante, tá? O lançamento ele pode ser realizado de ofício, como ocorre no IPTU, mas nós temos que saber que o lançamento realizado em outra modalidade, quando ele for revisto pela autoridade, pode ocorrer algumas situações que sejam a revisão do lançamento. A revisão é sempre de ofício, tá? A revisão é de ofício. Vamos supor, você já ouviu falar, a Receita Federal autuou determinado contribuinte. Aquela autuação é o quê? É um lançamento de ofício pela autoridade fiscal, tá bom? Exemplo, então, IPTU e IPVA, que são tributos aí que não dependem de informações do sujeito passivo. Agora, existe a outra modalidade importantíssima para a sua prova, que é o lançamento por homologação, tá? No lançamento por homologação, nós temos aí, também é denominado de autolançamento, e essa expressão aqui, meus amigos, pode cair na prova de amanhã. A FCC adora essa expressão aqui. O contribuinte realizou o autolançamento. Aí você já sabe que é lançamento por homologação. Existem algumas questões que querem que você saiba qual é a modalidade de lançamento. Você tem que identificar. E agora eu vou trazer uma dica matadora para você resolver questões como essas que trazem ali um históricozinho, uma situação hipotética e pedem a modalidade de lançamento. Quais são essas? Qual é a dica? Para você saber quando é lançamento por homologação, no lançamento por homologação existe uma característica muito básica, que a gente vai inclusive ler o artigo que trata do lançamento por homologação lá no Código Tributário Nacional. Ele diz o seguinte: o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, esse lançamento opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Agora, pega a situação do lançamento de ofício. O fisco vai lá, calcula tudo e encaminha o carnê para o contribuinte, no caso do IPTU, não é verdade? No lançamento por homologação, olha o que ele está dizendo. Fica a cargo do sujeito passivo constatar que ele deve o tributo, com base na lei vigente, né? Calcular o tributo, efetuar o pagamento antecipado.
sem prévio exame da autoridade. O fisco vai lá para o outro lado, em vez de calcular, e fica só conferindo o que o contribuinte está fazendo. E ele vai ter a atribuição de homologar o procedimento realizado pelo contribuinte. Por isso se chama lançamento por homologação, tá? E tem essa denominação de autolançamento porque é o contribuinte que está realizando o pagamento antecipado, tá? Mas a gente tem que saber que existe, então, pagamento antecipado. A única modalidade de lançamento que existe o pagamento antecipado é no lançamento por homologação. Então, se na sua prova for perguntada ali a modalidade de lançamento, ele vai dar algum indício de que ou houve o pagamento antecipado ou deveria ter ocorrido o pagamento antecipado. Se falar isso aí, ou sem prévio exame da autoridade, é indício de lançamento por homologação, tá bom? E aí, claro, são vários tributos que utilizam essa sistemática de lançamento por homologação, como exemplo, imposto de renda, IPI, ISS, o ICMS de competência dos estados também, tá? Então, o lançamento por homologação é muito importante que você entenda, tá bom? E sobre lançamento, eu quero lançar aqui alguns pontos com vocês que a gente falou, quando a lei institui tributo, nós temos apenas uma hipótese. Quando uma pessoa vai lá e pratica aquela situação, demos o exemplo do IPTU, quando a pessoa compra um imóvel, nós temos um fato, agora a pessoa comprou o imóvel. Antes era apenas a lei estabelecendo algo que geraria a obrigação de pagar o tributo. Agora é a pessoa se enquadrando na definição legal. Agora nós temos o fato gerador. E o fato gerador faz surgir a obrigação tributária. Mas ainda não é exigível. A obrigação tributária, para ser exigível, eu comentei, depende do lançamento. Certo? Foi falado isso. Então é muito importante você entender esses marcos temporais, porque eles são exigidos pela Fundação Carlos Chagas também. Olha só, a obrigação tributária surge com o fato gerador. A gente já estudou isso, obrigação tributária principal. O crédito tributário surge com o lançamento, ele é constituído pelo lançamento. E a exigibilidade da obrigação tributária, ela ocorre não é com o fato gerador. Cuidado, tá? Fato gerador faz surgir obrigação? Sim, mas ela só é exigível com o lançamento. Ou, mais detalhadamente, quando ocorre a notificação regular ao sujeito passivo desse lançamento, tá bom? Agora, e quando o contribuinte não paga aquele tributo? Então ele recebeu a cartinha lá para realizar o pagamento, ele não pagou. E aí, o que ocorre depois disso? A inscrição do crédito tributário em dívida ativa. E se o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, nós temos ali a certidão de dívida ativa, que é aquele título executivo extrajudicial que vai viabilizar a cobrança judicial do tributo por meio da ação de execução fiscal. A partir dali, então, nós temos um crédito que é exequível, passível de execução. Então, a execuibilidade ocorre apenas com a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Memorize, fato gerador surge a obrigação tributária, mas não a torna exigível. A exigibilidade vem apenas com o lançamento ou, se a questão exigir, com a notificação regular do contribuinte sobre o lançamento. A execuibilidade somente com a inscrição em dívida ativa, depois de expirado o prazo para pagamento, sem que o sujeito passivo tenha se pronunciado. Tá bom? Ok, então essas aqui são dicas importantes sobre lançamento. Agora, a gente tem que saber que existem aquelas hipóteses de, depois de constituído o crédito tributário, né? A gente tem as hipóteses de suspensão, extinção, né, e exclusão do crédito tributário. O que a gente precisa saber sobre isso aí? Tá? Eu preparei um mnemônico aqui para vocês se lembrarem na hora da prova sobre as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão. Por quê? Muitas questões apenas perguntam, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de suspensão, ou que apresenta uma hipótese de suspensão, uma de extinção, uma de exclusão, respectivamente. É muito comum isso, tá? Em qualquer prova de direito tributário, a Fundação Carlos Chagas adora isso, tá? Então eu preparei um mnemônico para vocês memorizarem, no mínimo, tá? As hipóteses de suspensão e as hipóteses de exclusão. Por eliminatória, vocês vão responder as hipóteses de extinção. Lembrando que essa dica, nessas questões mais simples, dá para acertar em 99% das questões.
das questões mais simples, tá? Agora, se for uma questão versando especificamente sobre um ponto de extinção de crédito, né? Enfim, aí é claro que você vai ter que dominar o assunto. Mas essas questões mais simples que costumam cair com frequência, você resolve. Mnemônico para memorizar aqui, então, suspensão da exigibilidade. O que é a suspensão da exigibilidade? Impede o fisco de cobrar do contribuinte. Quando o sujeito passivo, né, obtém uma medida que suspende a exigibilidade do crédito, o fisco não pode cobrar, tá bom? Detalhe. Aí nós temos aí, ó, moratória, né, depósito do montante integral, reclamações e recurso administrativo ou impugnação do contribuinte. Impugnação, tá? Temos aí as liminares, seja em mandado de segurança ou outras espécies de ação judicial, tutela antecipada, enfim, e parcelamento. O mnemônico é morder e limpar, tá? Moratória, depósito do montante, reclamações, né? Liminares e parcelamento, certo? Então nós temos 6 hipóteses, 2 incisos aqui das liminares, tá? Você memoriza com esse mnemônico. E as hipóteses de exclusão? Exclusão do crédito tributário é o assunto mais fácil para você memorizar, tá? O que ocorre a exclusão do crédito tributário? Aqui o fato gerador chega a ocorrer, é a linha que a FCC traz nas provas, o fato gerador ocorre, mas o tributo não é cobrado porque ocorreu uma exclusão do crédito, a isenção. A isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário dispensando o contribuinte do pagamento do tributo, tá? A gente não pode confundir isenção com imunidade, já falamos isso na aula de hoje. Anistia, dispensa o pagamento da penalidade pecuniária, da multa, tá? Então você não confunde. Exclusão do crédito é só isenção e anistia. Isenção é de tributo, anistia é de multa. Pronto, memorizou, tá bom? Ok? E um outro ponto que é forte nas provas de direito tributário são os assuntos decadência e prescrição, e eu resumi isso aqui, tá? Resumi de uma forma bem simples para você levar para a prova. Tá? A gente não vai explorar todo o assunto aqui na nossa revisão, nós teríamos que guardar 1 hora só para fazer esse assunto, né? Então nós vamos fazer rapidamente um resumo aqui de decadência e prescrição. Basicamente, o que é decadência e prescrição? São modalidades de extinção do crédito tributário, tá? Então decadência e prescrição extinguem o crédito tributário, tá? Então anote aí, ó, extinção do crédito tributário. Mas não é extinção do crédito tributário porque o contribuinte pagou o tributo. O contribuinte pode pagar o tributo e extinguir o crédito. Ok. Na decadência e prescrição, nós temos hipótese de extinção do crédito porque a Fazenda Pública deu causa a essa extinção. A dívida do contribuinte foi apagada, né? Porque a Fazenda Pública deu causa, porque ela deixou expirar o prazo para lançar o tributo, para constituir o crédito tributário, ou deixou expirar o prazo para cobrar o tributo com o lançamento já constituído, tá? Já realizado. Decadência, bem fácil de você diferenciar. Decadência é a expiração do prazo para lançar, constituição do crédito tributário. Prescrição, expiração do prazo para cobrar o tributo, execução fiscal. Então grave isso na hora da prova. Decadência vai até o lançamento, prescrição vai a partir de um determinado momento ali, mas lembrando que é posterior ao lançamento, nós vamos falar qual é o termo inicial aqui da prescrição. Os prazos decadenciais e prescricionais, eles são os mesmos, 5 anos, tá? 5 anos. Você precisa saber ainda que decadência e prescrição são assuntos que foram reservados à lei complementar. Somente lei complementar pode tratar de decadência e prescrição, tá? O termo inicial da decadência, quando começa a ser contado o prazo de 5 anos? Como regra geral, tá? 1º de janeiro do ano seguinte ao do fato gerador. Na prova, você pode encontrar primeiro, né, dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ser realizado. Poderia ser realizado. É o que você pode encontrar porque ele pode simplesmente copiar e colar o que está no CTN. O CTN diz, 1º dia do ano seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado. Tá? Então é 1º de janeiro do ano seguinte ao do fato gerador. Porque o lançamento pode ser realizado a partir da ocorrência do fato gerador. Regra geral no lançamento por homologação. Aqui a gente tem uma regra diferente, tá? Qual que é a regra?
é data do fato gerador. Então, no lançamento de ofício, que é aquele que a gente falou, do IPTU, o prazo começa a ser contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao do fato gerador. Ah, o fato gerador ocorreu em 1º de janeiro de 2019, o prazo decadencial só começa a ser contado em 1º de janeiro de 2020, e ali a gente conta 5 anos. Se o tributo é lançado por homologação, como o ICMS, como imposto de renda, enfim, nós temos contado de 5 anos contados da data do fato gerador. Essa é a regra, tá bom? Lembrando que se houver omissão total do contribuinte, porque aqui a gente está falando de lançamento por homologação, o contribuinte deve ali, então, declarar, pagar antecipadamente. Não falamos sobre isso? Pagamento antecipado, enfim. Se houver omissão total, em caso de omissão total do contribuinte, ele não declarou nada, não pagou nada. Omissão total não gera a regra do lançamento por homologação. Gera a regra básica, porque se nada foi declarado, não é nada nem pago, não é nada a ser homologado. Isso aqui é uma jurisprudência do STJ, súmula 555, a gente está trazendo aqui na aula. Então vamos lá, regra básica dos tributos em geral, né? Lançamento de ofício, lançamento por declaração. A gente tem aí 1º dia do ano seguinte ao do fato gerador, tá? Ou data em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Regra no lançamento por homologação, data do fato gerador conta 5 anos, salvo em caso de omissão total, salvo também em caso de dolo, fraude ou simulação, que o prazo é postergado, tá? Não vou nem anotar isso aqui não, fica a dica aí, tá bom? Termo inicial da prescrição. A gente falou que a prescrição é o prazo para cobrar, tá aqui em cima. Então ela é posterior ao lançamento. Será que ela começa a ser contada imediatamente após a data que o contribuinte é notificado do lançamento? Não. Porque se é um prazo que corre contra a Fazenda Pública para ela cobrar, só pode contar esse prazo a partir do momento em que a Fazenda já pode cobrar do contribuinte. Enquanto está correndo o prazo ali de pagamento do tributo, ele recebeu a cartinha, tem um prazo de 30 dias para pagar. Não se pode, a partir daquela data, já contar o prazo prescricional. Tem que aguardar a expiração do prazo para pagamento. Então, é por isso que no artigo 174 do CTN está lá: o termo inicial da prescrição é a data da constituição definitiva do crédito tributário, momento em que a Fazenda já pode cobrar, tá bom? E, claro, a gente precisa memorizar que existem algumas medidas que fazem interromper o prazo prescricional. Artigo 174, parágrafo único do CTN, parágrafo único, que vai tratar da interrupção do prazo prescricional, que é o reinício do prazo lá do início novamente, tá? Nós temos aqui quais são essas situações. O despacho do juiz ordenando a citação e execução fiscal. Na sua prova pode dizer ali que é necessário a efetiva citação do executado. Não, basta hoje o despacho do juiz. O protesto judicial, qualquer outro ato judicial que constitua o devedor em mora, tá? E ainda, na sua prova pode dizer que somente atos judiciais interrompem a prescrição, que é errado, porque existe um ato inequívoco, que pode ser até mesmo extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Aqui a gente está falando um ato de iniciativa do próprio sujeito passivo extrajudicial perante a administração pública, a fazendária, que vai interromper o prazo prescricional, o prazo para a fazenda cobrar. Por exemplo, reconhecimento de débito seria aí um pedido de parcelamento, ok? Então aí tá aí o assunto prescrição, assunto decadência, a nossa revisão de direito tributário para o TRF4. No mais, eu só tenho a desejar a vocês, né, uma ótima prova, vão tranquilos, o que deveria ter sido feito foi feito, tá? E agora é a hora de colher os frutos, colher os resultados, e a gente fica aqui na torcida pela aprovação e ansiosos pela prova para ajudá-los também com a correção, ajudá-los com recursos, enfim, nós estamos aqui para isso mesmo, tá bom? Então fiquem com Deus, uma boa prova, tá? Que Deus abençoe os projetos de vocês e eu espero vê-los aí aprovados neste grande concurso TRF4. Forte abraço e boa prova, pessoal. Valeu!